ele, os alunos ficaram responsáveis por bolar o tema, então eles propuseram o tema, foram atrás dos palestrantes, organizaram toda a infraestrutura que vocês já devem ter percebido, então vai ter certificado, vai ter uma apresentação bem organizada, né? Seria quase que uma live, só que uma live com nível um pouquinho mais elevado de organização, um alcance muito bom, né? Como eu disse, no primeiro evento a gente acho que alcançou uns 20 estados, meus alunos me corrijam se eu estiver errado, e agora a gente alcançou 120 e poucos inscritos com 19 estados. Larissa falou que sim, 20 estados no outro. Então, uma das coisas boas da pandemia, né, se é que dá para dizer que tem alguma coisa boa, é esse trabalho online que a gente vem fazendo e que nossos eventos passaram a ganhar uma circulação de muito maior alcance do que era anteriormente, né? Então, quem diria anteriormente que num pequeno ciclo de palestras que a gente realiza aqui, ia ter gente do Brasil inteiro participando. Então, o tema... Bom, aí quero deixar os parabéns para os alunos, né? Os alunos do PET fizeram tudo que vocês estão vendo aí, foi obra deles, né? Eu fiquei responsável apenas por discutir algumas questões e participar dessa apresentação como mediador. Então, o tema seria desertificação e suas causas, e o nosso primeiro palestrante é o professor Aldrin Martins Pérez. Professor, se o senhor quiser ligar a sua... já está ali, pronto. Então, está ali o professor Aldrin. Então, o professor Aldrin, ele é graduado em Ciências Agrárias, na Nicarágua. Ele tem doutorado em Energia Nuclear na Agricultura, com ênfase em dinâmica de nutrientes no semiárido brasileiro, ou seja, ele é especialista nessa área de semiárido, que para a gente é uma coisa muito boa ter alguém especialista para falar em desertificação nessas áreas. Ele é pesquisador do Instituto Nacional do Semiárido, professor da pós em Ecologia e Conservação da Universidade Estadual da Paraíba e professor da pós também de Ciências do Solo da Universidade Federal da Paraíba. Então, professor Aldrin, muito prazer tê-lo aqui conosco essa noite. Queria lhe dar as boas-vindas e que o senhor ficasse à vontade para começar essa conversa. Então, inicialmente, eu gostaria de agradecer aqui a todos os estudantes, né, que estão promovendo estas iniciativas de troca de conhecimento e processo de aprendizagem com pensamento crítico. Agradecer à Universidade Federal de Mossoró, a UFERSA, também pelo convite, né, e estar aqui compartilhando também num espaço conceituado e referente no âmbito do semiárido brasileiro, no contexto de proposta de desenvolvimento sustentável, né, para a região. E, enfim, inicialmente eu gostaria de passar essa mensagem. Eu não sei como que se já posso entrar no tema da palestra, como seria? Professor, se você quiser, pode começar. Se você quiser falar né? sobre você, sobre a sua trajetória até chegar aí, também pode ser. Não, basicamente, pessoal, é o seguinte, eu sou agrônomo de formação, certo? Eu tenho 2 vezes me formar em agronomia, portanto, tenho que ser bom, porque me formei na Nicarágua e depois tive que fazer outra formação aqui no Brasil, praticamente estudei novamente, então, na rural. Eu fiz mestrado em Ciência do Solo na Universidade Federal de Viçosa. Após esse mestrado na Universidade Federal de Viçosa, eu queria fazer doutorado por puro prazer, queria ser cientista, então eu procurei o Brasil, 8.500.000 quilômetros quadrados, e eu falei, nesse país deve ter muitas oportunidades, e não necessariamente aqui no sul do Brasil, porque lá no sul do Brasil, o que me falaram é que eu não podia fazer doutorado porque era estrangeiro e tinha que ir para Nicarágua para uma bolsa. Mas o Nordeste me acolheu, como gota de água no botão de uma flor, e aí eu passei para fazer doutorado na Universidade Federal de Pernambuco, um grupo de pesquisadores
que trabalham na temática do seminário, o professor Rômulo Menezes, que foi meu orientador, o professor Berardo Sampaio e o professor Ignacio Hernán Salcedo, né? Então, com esse grupo eu trabalhei, fiz um doutorado focado em fertilidade de solo, embora o curso era energia nuclear na agricultura, mas era mais focado nesse tema, na temática de ciência do solo. E, enfim, após isso, pessoal, eu trabalhei no Instituto Agronômico Pernambuco, na área do Petrolina e Juazeiro, né, no tema de manejo e conservação de solo, e após a experiência aí nesse polo irrigado aqui do semiárido, eu passei um concurso no Instituto Nacional do Semiárido, onde eu faço pesquisas no campo da desertificação e agroecologia. E também desenvolvo essas atividades acadêmicas de orientação e cátedra, né? Eu trabalho com o tema de indicadores de qualidade de solo. Em 2017, eu fui para Estados Unidos, passei um tempo lá na Califórnia, na Universidade de Berkeley, onde eu pude fazer um pós-doutorado na temática de agroecologia, junto com um professor conhecido como Miguel Altieri, tá? E, bom, depois que eu voltei de lá, eu continuo aqui trabalhando, fazendo palestras, dando cursos, e trabalhando basicamente no âmbito do semiárido com camponeses, né? Eu trabalho basicamente com camponeses, né? Então, esse é o meu foco, e hoje eu vou fazer essa fala para vocês, uma temática que eu trabalho desde que, há muito tempo atrás, né? Antes de chegar aqui, na verdade, eu passei por Nicarágua por vários outros empregos, nesse tema de uso sustentável da terra, e aqui no Brasil, eu, quando cheguei no Instituto, assumi esse tema e fui correspondente do Brasil junto às Nações Unidas para o combate à certificação nesse tema. Então, era correspondente científico. Então, assim, acumulei um certo conhecimento, tanto de pesquisa quanto teórico, né, e também o conceito político que se envolve, e é o que espero aqui com vocês compartilhar neste dia, né, nesta tarde, aliás, nesta noite, que estaremos aqui discutindo, e nada mais que isso, né, agradecer pelo convite. Beleza, professor. Muito obrigado por estar aí, e pode dar início à sua apresentação. Então, eu vou fazer aqui, compartilhar, né, compartilhar a apresentação, tela inteira. Então, vou marcar aqui, compartilhar, vou marcar a minha apresentação. Ela está aparecendo aí? Tá. Pronto. Então, veja só, eu organizei o tema lá, né, que está no slide, diz desertificação e causas. Vou abordar esses temas também, as causas, não é? Mas eu organizei assim, coloquei esse tema, embora longo, né, tem 3 linhas aqui, desertificação e estratégia de enfrentamento na perspectiva da convivência com o semiárido. Então, nesse assunto, aqui eu vou trazer alguns elementos conceituais sobre desertificação e semiárido, tá? E a palavra convivência. Então, eu vou iniciar minha fala contextualizando, porque como tem estudante de vários estados, eu vou iniciar contextualizando algumas terminologias que são básicas, me parece a mim, neste momento, que seria o tema que seria, quando falamos semiárido brasileiro, a quem nos estamos referindo. Logo, após esse semiárido, né, vou entrar o que seria, então, esse tema da desertificação, e nesse tema da desertificação, eu espero colocar alguns elementos desde a perspectiva mais ampla do conceito até a perspectiva acadêmica, no sentido de dar algumas dicas que podem ser de pesquisa. E, abordado esses 2 elementos, eu vou apresentar algumas estratégias, né, que tenho pesquisado, que tenho trabalhado e que acredito que devem ser são os melhores caminhos para enfrentar, digamos, a convivência
nessa região semiárida, tá? Então, basicamente é isso. Já fui apresentado, aqui está meu contato, você pode pegar aí meu WhatsApp, tem o meu Instagram também, você pode encontrar como Aldrin Semiárido, e é isso, pessoal. Então, vou iniciar com minha intervenção já especificamente. Então, veja só, quando falamos de região de semiárido brasileiro, na verdade, nos referimos a uma região, tá? Essa região, ela é definida basicamente por a SUDENE, né, que é o órgão, através do Ministério da Integração, que agora acredito que deve ser Ministério de Desenvolvimento Regional, que define o que seria essa região semiárida. Essa região semiárida, né, para aqueles que não têm muita familiaridade, basicamente esse espaço amarelo que vocês estão vendo aqui, e é uma região que ela é basicamente delimitada em termos físicos e políticos com 3 critérios. O primeiro, que é um espaço com chuvas menores ou iguais a 800 milímetros, né? O segundo, que deve ter um índice de aridez, ou seja, uma relação entre o que chove e o que se evapora igual, né, ou até 0,5, e o percentual desse espaço, ou dessa comunidade, ou desse território, percentual diário de déficit hídrico igual ou superior a 60% ao longo do ano. A conjunção desses 3 critérios delimita o que é essa região semiárida brasileira. Então, quando eu estou falando aqui de desertificação e enfrentamento desse problema, na região semiárida nós estamos falando desse espaço. É um espaço extenso, tá? Uns 3 países europeus, Alemanha, Itália e Espanha, não é? Ele é aqui aproximadamente 1.127.000 quilômetros quadrados, envolve aproximadamente 1.262 municípios, e todos esses 1.262 municípios, basicamente, eles têm como característica a baixa relação entre a precipitação pluviométrica e a evapotranspiração, fenômeno este que resulta em escassez de água, vamos pensar assim, por falta dessas estratégias de convivência, seja para o consumo animal, para o consumo vegetal ou para o consumo humano, né? É uma região que tem uma população significativa, aí próxima de 28 milhões de habitantes, sendo que entre o rural e o urbano, segundo o IBGE, ele está em 38% e 62%. Entretanto, praticamente toda essa região de 62% também a gente pode considerar grande parte dela urbana, porque os municípios do semiárido, eles são pequenos, né? Todos têm menos de 50.000 habitantes, e as pessoas que vivem nesses municípios, né, denominados urbanos, eles sempre têm uma relação com as atividades rurais, né? E outro aspecto importante dessa região é que vivem muitos camponeses, certo? Mais ou menos são aproximadamente aqui 1,8 milhões de estabelecimentos rurais, e todos eles têm até 5 hectares de hectare. Então, estamos falando de um espaço, né, basicamente de camponês, e, portanto, de sistema de produção familiares, não é? De pequena escala, não é? Então, esse, digamos assim, seria esse semiárido. É um semiárido que apresenta sempre, né, ao longo da história, né, por causa das formas de olhar para a região, alguns indicadores sociais, por exemplo, inferiores à média nacional e regional, como o Produto Interno Bruto, que é 67% menor que a média nacional, e mais ou menos o analfabetismo oscila entre 36% a 46%. Né? E o IDH, mais aproximadamente 60 dos municípios, está em torno de 0,5 a 0,6, não é? Mais ou menos essa seria a região semiárida que estamos falando. Né? Essa região semiárida, né, que eu falei aqui em termos físicos e em termos de indicadores como ela é definida, também é uma região que, ao longo dessa história, ela ha sido muito estigmatizada
pelos governos, pelos estados, pelo Estado. E por quê? Porque muitas vezes, na maioria das vezes, esse pessoal olha para o região semiárido como uma região onde o clima, certo? Eu estava falando, é o causador da miséria, tá? E segundo, esses personagens, especialmente que ficam em Brasília, né, e em outras regiões do Brasil, seja na região sudeste, na região sul, certo? Ou inclusive até a região norte, eles dizem que o clima, então, é responsável da miséria e associam, então, portanto, que essa miséria é que provoca esse subdesenvolvimento e o desequilíbrio regional associados ao clima. E estes grupos de personagens tentam, com essa ideia desse semiárido estigmatizado, convencer a população que vive nessa região semiárida brasileira que as forças distintas, as humanas, causam a diferença entre as diferenças entre as regiões, ou desequilíbrios regionais ou locais, não é? E que, então, esse subdesenvolvimento deve ser dessa forma, né? Essa perspectiva de olhar uma visão que, por um lado, ele pode criar uma sociedade, um povo, né, que se senta oprimido, porque, segundo essa perspectiva, a pobreza e a riqueza, a nobreza e a vulgaridade, o direito a viver bem, ou viver melhor, ou viver mal, segundo essa visão desse semiárido estigmatizado, ele está associado à genética, ou seja, quem tem uma genética boa, ele vai viver bem, e quem tem uma genética não boa, vai viver sempre nessa precariedade. E que as causas, então, se devem a coisas, digamos assim, superiores, tipo como um ser superior, e não a o resultado do acaso, né? Então, fica esse elemento sobre esse semiárido estigmatizado, e devido a esse semiárido estigmatizado, se a gente pega, basicamente, até o ano 2002, eu diria novembro de 2002, era um semiárido assim, né, que nós tínhamos uma região, né, universidades eram poucas na região, mas ilustrando aqui, se vocês pegarem um livro, né, que se chama Genocídio do Nordeste, essa menina aqui, não sei se dá para todos lerem, mas ela parece que está bem nutrida, mas na verdade ela está desnutrida, e seu corpo está inchado, né? Basicamente, devido ao problema, falta de alimentos. Esse outro menino aqui, com apenas 19 anos, 19 meses, né? Tem um aspecto de velho, né? Ele estava com hepatite na época. Esse homem de 42 anos, né? Grave, subnutrido, carregado pelos filhos. Nós tínhamos pessoas, né, se alimentando, né, dos cactos, né, que eram usados para alimentar, que geralmente também no período seco utilizavam as pessoas para se alimentar diante das necessidades, pessoas procurando água em distâncias longas, e nós víamos sempre a agonia, né, das mortes devido a essa forma de olhar para o semiárido estigmatizado, né? E aí, nesse livro, vocês podem encontrar, inclusive, né, grandes espaços, que pode chamar de parque de concentração, inclusive existe uma lista das pessoas que faleceram, por exemplo, nessa década de 85. Esse semiárido estigmatizado também, pessoal, é muito importante, né, porque é um espaço brasileiro que representa 12% do território, não é? E não valorizá-lo é muito triste, mas eu estou passando essa informação para despertar, assim, vocês, esse espírito, especialmente os nordestinos. E os brasileiros, de forma geral. É um semiárido também que ele é, assim, pela mídia, né? A mídia tenta, né, vender essa ideia. Essa é a Veja de 18 de março de 81, onde vocês podem ler o jornalista, né, fazendo um espetáculo, toma uma foto, e ele escreve na capa, tentando vencer a maldição do gênero perdido, não é só a seca que assusta o Nordeste, mas a imagem de região sem futuro, onde é inútil investir. Então, baseado nessa filosofia, nessa história, né, é que essa visão, né, eles começaram com essa visão que se chama combate à seca. Tudo que eu falei para vocês, no âmbito semiárido, foi conhecida, ou se conhece como uma visão do passado
a visão de combater a seca, né? E esse combate à seca, basicamente, é essa forma, né? Ele parte sempre de um semiárido triste, como eu mostrei para vocês, né? E quando se prioriza, por exemplo, projetar o futuro de uma região a partir de um passado triste, geralmente esse passado triste vai influenciar, vai gerar um futuro triste. E esse futuro triste, então, nunca mudará, não é? E, basicamente, essa ideia aqui de pensar o semiárido, ele era baseado em quê? Basicamente, em 3 princípios. A exploração econômica da região, né, como elemento determinante de ocupação e espaço, especialmente para esse domínio local. A visão fragmentada, né, da região e tecnicista, sem valorizar as potencialidades, né, reconhecendo os problemas para encontrar soluções, né, sempre dizendo essa região não presta, só alguns pedaços funcionam, só esse polo irrigado e assim, etc, etc. E segundo, que de fato esse aproveitamento político, né, tanto do ponto 1, como eu falei, a exploração econômica, quanto essa visão fragmentada, em benefício de elites políticas, econômicas, que é esse domínio local, aparece ser o domínio local. Então, esta perspectiva, esta visão, na minha opinião, de pensar o semiárido, a partir de combate à seca, e essa forma de pensar o futuro triste, um futuro a partir de um passado triste, é que, de alguma forma, se refletiu nesses processos que eu estou falando aqui, que eu estou entrando agora no conceito do que seria a desertificação, e hoje, né, com as mudanças climáticas, esse fenômeno se vem intensificando, né? Se vem intensificando devido a que, na medida que eu provoco esses processos da degradação da terra, eu provoco uma mineralização do carbono estocado no solo como principal relatório, e com isso eu provoco, então, esse tema das mudanças climáticas, intensifico esse tema das mudanças climáticas. Então, esses que eu falei anterior determinam nesse conceito. Mas o que seria a desertificação, né? A desertificação é um conceito, eu diria que se até muito discutido e problemático. Então, vou pensar para vocês primeiro um conceito mais amplo e depois um conceito mais acadêmico, certo? Em termos mais amplos, basicamente, podemos dizer que a desertificação é um processo que ocorre com a chegada do homem, ou do ser humano, a uma certa área, né? Onde ele cultiva essa área, corta os árvores, uma vez que corta essas árvores nativas, ele substitui essa vegetação nativa por outras espécies de ciclo curto, sejam gramíneas, sejam pasto, sejam herbáceas, certo? Ou alimentícias, utiliza aquele espaço por um tempo específico, durante os 3 primeiros anos, a terra ainda conserva sua produtividade, mas com o passar do tempo, as chuvas que em determinado momento ocorrem, provoca erosão, e com isso o solo se vai degradando, né? Então, esse processo, né, da forma de utilizar a terra, gera que o solo se degrade, daquela área onde está sendo afetada, e uma vez que o solo está degradado, o que acontece? Ele não é capaz de produzir como produzia, por exemplo, no primeiro, segundo, terceiro ano. Então, dizemos que a terceira etapa desse processo seria a redução da capacidade produtiva do solo, e quando ocorre essa redução da capacidade produtiva naquela área que está sendo ocupada por esse humano, há um impacto sobre a renda familiar, ou seja, uma redução, porque eu não produzo a mesma quantidade de milho, a mesma quantidade de feijão, a mesma quantidade de carne, né, por hectare, enfim, eu tenho dificuldade econômica. E quando isso ocorre, nós denominamos que a terceira etapa é a deterioração das condições sociais daquela população afetada, ou daquela área afetada. Quando quando ocorre isso, as pessoas geralmente migram. Então, decimos que é uma decomposição social nas áreas afetadas. Essas pessoas migram para quê? Geralmente para grandes centros urbanos, certo? E eles, grandes centros urbanos, estou falando de São Paulo, Rio, Recife, podemos falar do Ceará, esse grande centro urbano. E estas pessoas, né, muitas vezes saem sem condições financeiras, instrução adequada para competir no mercado de trabalho confuso, né, ou exigente,
e geralmente se estabelecem em áreas que também são vulneráveis a problemas ambientais, porque nessas regiões, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, aqui nessa foto do Rio de Janeiro, ocorrem esses deslizamentos, né? E quando esses deslizamentos ocorrem, esses eventos ambientais extremos ocorrem nessas regiões, também essas famílias ficam na rua, porque aí dizemos que ficam na sociedade sem perspectiva, né? Essa é uma concepção da desertificação, de um pouco mais ampla, e que não podemos dizer que, dessa forma, a desertificação, embora ele inicie com um problema ecológico, né, técnico do solo, impacta na economia da família, mas que termina em um problema social, né? E aqui nós criamos, então, essa sociedade sem perspectiva, que criamos um estado de tensão social, não é? E isso aqui já se transforma, deixa de ser um problema físico do solo, mas um problema social e um problema econômico. No âmbito da Convenção das Nações Unidas para o Combate à Desertificação, esse conceito da desertificação tem uma amplitude muito ampla, né? Ele diz que a degradação da terra, ela ocorre apenas nas regiões áridas, semiáridas e subúmidas secas. Ele inclui que resulta de vários fatores, entre elas as variações climáticas e a atividade humana. Então, é um conceito muito amplo. Quando ele diz degradação da terra, ele fala de solo, da vegetação, da água e da qualidade de vida. Nessa qualidade de vida, ele indica uma série de fatores, né? Estamos falando de aspectos físicos, biológicos, hídricos e socioeconômicos. Percebam que cada um desses componentes aqui está associado a áreas específicas do conhecimento, e essas áreas específicas de conhecimento, física, biologia, hidrologia, socioeconomia, eles têm tradição em pesquisa, porém, para avaliar seu objeto de estudo, ou seja, para estudar socioeconomia, hídrico, biológico ou físico, eles têm seus indicadores específicos e suas metodologias específicas de trabalhos particulares a esse objeto. Então, no âmbito da convenção, quando se quer dizer o que está certificado e o que não está certificado, se gera uma caracterização do problema não adequada, certo? Porque é uma mistura de coisas, certo? Uma mistura de indicadores físicos, indicadores biológicos, de um jeito distinto, né? E muitas vezes, quando queremos dizer qual é a área certificada, há discrepância nesse conceito. Por quê? Eu sempre digo que nunca que se vai avaliar de certificação, podemos associá-los a questões sociais, né? A certificação é degradação da terra, né? Muitas vezes, a maioria dos estudos, o que tem feito? Há uma relação, que é a degradação da terra. Se eu tenho, por exemplo, baixo, médio ou alto analfabetismo, e eu tenho a seguinte situação da certificação, segundo esses estudos, né? Se eu tenho alto analfabetismo, eu teria alta degradação. Se eu teria baixo analfabetismo, eu teria baixa desertificação. E isso aqui é falso, não é? Esse aqui é um problema, não dizemos um problema social, né? Não é associado à degradação da terra. A maioria dos estudos, devido a esse conceito da desertificação, ficam misturando com indicadores para qualificar a área. Isso aqui pode ser utilizado, mas como complemento após fazer uma análise específica do solo. Da mesma forma, o pessoal fica fazendo relações entre renda per capita e degradação do solo. E a mesma história, né? Tem uma baixa renda, eu tenho uma alta desertificação. Tenho uma alta renda, tenho uma baixa desertificação. E isso é mentira. Senão, podríamos dizer que a região central do Brasil não teria degradação. Ou o analfabetismo, tipo um ministro que queira, que diga assim, que esteja obsessionado por destruir a Amazônia, em teoria, são pessoas com mais nível de conhecimento. Mas por que destruir a Amazônia? Então, não há essas relações diretas. Nós dizemos que esses são problemas aqui, esse é um problema social e um problema econômico. E tudo isso, pessoal, tem resultado em quê? Em que tem dificuldade de qual é a área realmente afetada pela certificação. Então, vocês podem ver que esse estudo aqui, só estou ilustrando, mas tem mais, vocês veem que sempre dão valores diferentes. A Ferreira dá 665 mil, a Embrapa, 172 mil, o Ministério do Meio Ambiente, 574 mil, né? E isso, basicamente, é essa forma de avaliar a certificação. Mas, academicamente, se vocês quiserem estudar a certificação, bastaria
trabalhar no âmbito do conceito em duas ideias. Primeiro, que ele disse degradação da terra. Quando eu falei degradação da terra, é solo. Então, vou estudar o solo, em primeiro lugar, e depois associá-lo à vegetação. E as zonas climáticas, né? Ele disse que a desertificação só ocorre nas zonas áridas, semiáridas e subúmidas secas. Então, basicamente, tem essas duas ideias para estudar o que é suscetível à desertificação e o que não é suscetível. Não precisamos fazer estudo, porque basta aplicar o conceito. Se é árido, é suscetível. Se é semiárido, é suscetível. Se é subúmida seca, é suscetível à desertificação, ou propenso. Mas entenda, ser suscetível é diferente da degradação propriamente dita. Se eu quero saber se está degradado, eu tenho que ir avaliar o solo. Isso que eu estou dizendo para você aqui é muito importante, porque muitas vezes chegamos a algumas propriedades, ou algumas áreas, e decimos, e o mapa diz que está desertificado, e quando chegamos a falar com o camponês, você vê que ele está produzindo. E ele diz, mas pai, como você está falando que minha área está desertificada se eu estou produzindo? E isso se deve a essas avaliações que o pessoal fica fazendo sem ter esses cuidados de caracterizar o conceito. Então, zonas climáticas, as zonas climáticas árido, semiárido e subúmido seco, como que define árido? Basicamente, entre a relação do que chove e do que se evapotranspira. Essa relação entre chuva e evapotranspiração dá essas relações aqui. O que é árido é menor de 0,05, o que é semiárido, essa relação vai de 0,05 a 0,50, e subúmido seco de 0,51 a 0,65. Então, toda a área, né, que fique nessa relação até 0,65 é propensa, é suscetível à desertificação. Isso não significa que esteja degradado, mas propenso, ou seja, é mais fácil dele se degradar aquele solo. Né? Então, para isso, pessoal, não precisamos fazer estudo. Agora, e o que seriam essas regiões áridas e semiáridas? São áreas, a nível continental, elas representam uma área significativa, 55% da terra a nível mundial, 2/3 das 150 países, né? O mundo tem mais ou menos 195 países. Aqui na América Latina estamos falando da América Central, estamos falando da Argentina, Brasil, Chile, Venezuela, Bolívia, né? Toda essa região, né? São áreas semiáridas e são mais comuns que parecem. Se você imagina na Argentina, praticamente 70% do território é árido. Aqui no Brasil estamos falando de 12% do território. Outra informação importante, né? Essas regiões áridas e semiáridas, que são essas partes amarelas que vocês estão vendo, elas têm 42% da população mundial e produzem 22% da produção de alimentos. Ou seja, estas informações contradizem aquela ideia que eu passei do semiárido estigmatizado, que é uma região que não produz, que são pessoas que não estudam, que são pessoas analfabetas, que ficam destruindo o meio ambiente. Então, essa narrativa, para manter oprimido essa região, é contrária aos números, porque se não produz biomassa, não tem água, enfim, todos esses elementos que já discuti anteriormente. Então, quando aplicamos o conceito das Nações Unidas, no Brasil, esse aqui, UNCCD, significa Convenção das Nações Unidas para o Combate à Desertificação, ela está em inglês aqui a sigla, né? Essa área, segundo as Nações Unidas, é 1.130.970 quilômetros quadrados. Essa é a área suscetível, segundo as Nações Unidas. Segundo o Programa Nacional de Combate à Desertificação, ou de luta contra a desertificação do Brasil, ele inclui 1.338.076 quilômetros quadrados. Por que aumenta? Porque a UNCCD não considera, né, a área de entorno. O Brasil está considerando que são essas partezinhas aqui, lá do Espírito Santo, Norte de Minas Gerais, que ele considera como área de entorno, tá certo? Aqui nas partes das costas, né, que vocês estão olhando aqui, ele considera como área de entorno. E, só que veja só, o que é área suscetível à certificação nas Nações Unidas é o semiárido, de qualquer forma, ele fica incluído em todo, né? Então, podemos dizer que 100% semiárido é suscetível à certificação nesse conceito, tá?
Ele representa 99% no âmbito do conceito das Nações Unidas e 84% do Programa Nacional de Combate à Certificação. Então, 100%, conceitualmente, 100% semiárido é suscetível. Então, para saber o que é suscetível, o que é vulnerável, não precisamos estar fazendo pesquisa para isso, né? Porque já está um conceito oficial. Brasil é signatário dessa convenção, como signatário, ele aceita essa ideia, esse conceito, embora seja discutível a nível acadêmico. Agora, é também importante, pessoal, não confundir deserto com desertificação. Deserto é um ecossistema, na verdade, ele existe, ele ocorre, basicamente por essa baixa relação entre precipitação e evapotranspiração, mas são ecossistemas em equilíbrio. Também, muitas pessoas entram no assunto, porque a desertificação chama atenção, né? É um tema como o tema da agroecologia, né, que também fica chamando a atenção, e muitas pessoas entram sem ter clareza aos princípios para aquilo, que é seca, né? Seca também não confunda com desertificação. Seca é um fenômeno natural que ocorre cada certo de tempo, geralmente acontecia cada 15 anos, parece que agora a mudança climática está acontecendo com uma frequência cada 10 anos, cada 7 anos, vai diminuindo a precipitação seca, são períodos onde chove, né, menos, né, que o normal, e muitas vezes isso se prolonga. O que a seca provoca é que algumas plantas, né, podem desaparecer, mas geralmente após a chuva, muitas se vão a recuperar, tá? Então, seca é um fenômeno natural. Já a desertificação, e o que estou falando para vocês, não confundam, porque a desertificação é um fenômeno antrópico e que, basicamente, ele ocorre, se refere a, em primeiro lugar, a degradação do solo, degradação da terra, lembram o conceito lá? Então, para eu saber o que está desertificado ou não, eu preciso mergulhar no solo e também depois associá-lo à vegetação, né? Então, isso é importante para vocês que estão aí, eu sei, a estudantes de graduação, mestrado, doutorado, que queiram entrar nessa pesquisa. Então, vão estudar o solo e vegetação. Depois, você complementa com o resto de coisa. Então, essa amplitude conceitual, né? Se eu quero saber o que é desertificado ou não, eu preciso entrar no solo. Quando entramos no solo, né, eu preciso entender tudo que existe embaixo dele, né, que está dentro dele, né? Todas as suas interações, sua macrovida, né? E que essas interações tróficas que determinam suas propriedades físicas, biológicas e químicas. E eu preciso encontrar qual é o melhor indicador, né, que me identifica que aquele solo está desertificado ou não. Muitas vezes, as áreas desertificadas têm a mesma acidez que as áreas conservadas, né? Muitas vezes, áreas que em teoria estão desertificadas ou degradadas, têm o mesmo valor de potássio, por exemplo. Em alguns casos, o mesmo valor de fósforo, né? Mesmo CTZ, mesma densidade. Então, precisamos estudar quais seriam os melhores indicadores que me caracterizam aquele fenômeno. Nosso grupo aqui, temos feito pesquisa, através do Instituto, junto nas universidades que eu dou aula, e temos chegado, né, através de alguns bons indicadores para qualificar isso. Mas, se vocês quiserem entender quais são os melhores indicadores, né, para qualificar uma área certificada, você precisa entender quais seriam as funções daquele sistema que você vai estudar, ou seja, a função do solo, seja para promover crescimento de raízes, receber e armazenar água, promover trocas gasosas, promover atividade biológica, e associar essas funções a atributos, qualidade química, qualidade física, qualidade biológica, e esses atributos associá-los a indicadores, não é? Então, precisa medir esses indicadores, por exemplo, química, a física ou a biológica. Esses são indicadores, né, que precisam ser estudados, e a partir daí, uma base de dados total, você pode construir uma base de dados mínimos, e a partir desses dados mínimos, você pode utilizar vários tipos de estadísticas, seja ela uma estadística multivariada ou, através de dados experimentais, né, chegar a qualificar melhor esse fenômeno em uma área específica ou uma região como um todo, né? Nós realizamos estudos no semiárido, fazendo esse trabalho de indicadores, certo? Hemos feito muitas avaliações, e nossas pesquisas indicam que o melhor indicador para
qualificar se uma área está desertificada ou não é o carbono orgânico, né? Nós hemos verificado, por exemplo, vocês estão observando essas partes mais marrom aqui, essas partes mais marrom são as conhecidas como núcleo de desertificação. Esse estudo nosso foi capaz, o carbono, de caracterizar bem esses núcleos, não é? Como vocês estão vendo, e onde esses núcleos já perderam até 75% do carbono. Tem outras partes, que são áreas que estão muito degradadas, que representam aqui mais ou menos 9% do território. Tem outras partes, né, que estão mais ou menos assim, em torno dessas áreas, que elas estão com um nível de degradação moderado, moderado abaixo, moderado alto, onde se ha perdido entre 50% a 25% do carbono. Né? Então, há um processo, de fato, ocorrendo de degradação semiárido, e esses são os dados que nós temos encontrado, ou seja, em quase toda a parte do semiárido tem algum impacto. É claro que vai ter, não é, estão sendo usados pelo ser humano. E apenas 6% nós podemos dizer que tem uma área de caatinga ainda com um bom nível de conservação. E isso, de fato, tem afetado o solo, né? Aqui nós temos esse gráfico aqui, na horizontal, está dizendo todos os tipos de solo. Vocês sabem que no Brasil são 13 ordens de solos, combinados, digamos, que o Brasil utiliza a quarto nível categórico, chega aí aproximadamente 625 tipos de solo, e todos eles estão presentes no semiárido. E aqui na Y nós temos a percentagem. Só destacando aqui, o mais degradado temos esses lubisolos, não é? Um solo típico semiárido, vocês estão observando aqui essas fotos. Temos os vertissolos também, que são os perímetros irrigados, estão com problemas. Temos essas áreas de planossolos, né, também que estão com problema aí no Rio Grande do Norte, conhecido como núcleo seridor, né, e também basicamente eu destacaria esses solos aqui, né. E, de fato, quando você faz uma análise mais ampla, você vê aqui, se estima que mais ou menos esses estados, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte, em média aí 80% tem algum problema de degradação ambiental, em forma geral do estado, o resto está na média aí de mais ou menos 40%, em termos de moderada, né, vocês podem ver aí Bahia, com nível de degradação moderada, algo mais alto, né, que a maioria. Em termos de degradação grave, vocês podem destacar aqui Rio Grande do Norte, segundo esses trabalhos aqui, Rodrigues, ele está com um nível grave, e em termos de muito grave, basicamente a Paraíba, que em tese tem esse nível de degradação mais elevado. E, de fato, nós vemos que basicamente está associado, já estou entrando nas causas disso aqui, estamos falando de desmatamento e queima, né? Desmatamento e queima que também provoca aquecimento global, né? Para vocês imaginarem, se você tiver uma área caatinga, né, em pé, intacta, você tem aí mais ou menos 2.550 toneladas de carbono por quilômetro quadrado. Se fazemos uma relação, por exemplo, nos últimos 6 anos, a taxa de desmatamento, esse TAD, foi de 16.570 quilômetros, dividido pelos 6 anos, dá uma taxa de desmatamento por quilômetro quadrado de 2.762 quilômetros quadrados de caatinga nesse período, ano, né? E se transformamos, né, toda essa madeira que foi cortada, e depois foi queimada, e transformamos para CO2 equivalente, ou seja, o que provoca aquecimento global, estima-se que mais ou menos 5 milhões, né, de CO2 equivalente por quilômetro quadrado são emitidos aqui no semiárido. Esse é o desmassamento. Então, ele vai provocando esse problema aí e, claro, degradando. Por outro lado, a queima, o que acontece? Quando você corta a vegetação e queima essa fitomassa, eu diria que queimando 95% dela, você perde, por exemplo, 96% do carbono e nitrogênio e 56% do fósforo. E aqui eu chamo a atenção para vocês que o fósforo, ele é crítico no semiárido, inclusive a gente precisa trabalhar estratégias de recuperação com a adição de fósforo, porque como o fósforo ele é baixo na região, e ele forma uma mina, ou seja, as reservas deles são estocadas em 100 anos, estimadas em 100 anos, uma vez acabado esse fósforo, praticamente é impossível produzir alimento. Toda a planta, ele necessita do fósforo para formar sua estrutura, né, o ATP,
Então, o fósforo é muito importante nesse processo. Então, perder fósforo por queima eu diria assim que é um absurdo. Então, queima gera esse processo, né? E o resto que fica como cinza, muitas vezes utilizado, mas muitas vezes é levado pelo vento, né? Então, temos um problema grave aí também. E, de fato, dados do Ministério do Meio Ambiente mostram aí esses dados, acho que permanecem esses dados de desmatamento, aqui você vê Piauí, Maranhão, essas linhas, esse número vermelho significa percentagem, né? Então, o desmatamento, Piauí, 31%, e assim, Paraíba, 46%, Rio Grande do Norte, 46%, e ele vai aumentando, né, em cima desses estados, ele é um desmatamento relativo. Como esse Sergipe e Alagoas são menores, né? Então, eles têm esse alto nível de desmatamento em relação aos outros. Esses pontos aqui, esses são os, digamos, os municípios que mais degradam, ou que mais desmatam no semiárido, né? Aqui vou destacar aqui Rio Grande do Norte, que aparece Touros, né? Touros como um dos municípios que mais provoca desmatamento, né? E aqui são as áreas desmatadas, não é? E aqui Rio Grande do Norte se destaca com 2 municípios com esse problema do desmatamento, né? 7 em Ceará, 7 na Bahia, 4 em Pernambuco e 2 no Rio Grande do Norte, né? Com esse destaque, quase 20 municípios mais desmatadores. E, por outro lado, também, quando se usa, né, o uso intensivo do solo, sempre provoca processo de erosão, né, no agroecossistema semiárido. Então, por exemplo, aqui na horizontal você tem vários tipos de agricultura, caatinga preservada, agricultura com alguma prática conservacionista, caatinga cultivada preservada, caatinga ralhada, caatinga degradada, agricultura tradicional e terra nuda. E aqui no Y você tem as perdas de solo por tonelada ano. Então, você perceba que, na medida que você muda de sistema, quando é caatinga ralhada para a agricultura, você vai caatinga cultivada preservada, mesmo caatinga ralhada, você vai aumentando até, quando você chega à terra nu, você tem aí 77 toneladas hectare ano de perda de solo, né? E quando falamos de perda de solo, né, estamos falando do processo erosivo, basicamente estamos falando de perda de produtividade, né? Por cada camada de solo perdido, por exemplo, se eu perdo 30 centímetros, né, eu reduzo minha produtividade naquela propriedade agrícola em torno de 75%, né, e assim sucessivamente. Quando falamos de perda de solo, basicamente estamos referindo a perda de produtividade pela cultura, e isso se reflete em quê? Menos alimento disponível, né, para alimentar uma sociedade em constante crescimento. Outro causante de muitos desses problemas que chegam à degradação do solo, ou degradação da terra, ou desertificação, gravem muito bem isso, é a não reposição de nutrientes, ou seja, eu planto milho, planto feijão, planto macaxeira, ou outra cultivo, retiro aqueles alimentos, vendo fora da minha localidade e não reponho. Quando não reponho o que sai, e faz um balanço, nós temos feito estudos aqui, todos eles estão negativos, o nitrogênio está com valores negativos, né? Fósforo está com valores negativos, potássio, valores negativos, tanto na área da agricultura quanto de pastagem. E isso basicamente porque, por exemplo, na área de pastagem, ou no rosado, os nutrientes ficam no curral. E o que o pessoal faz? Ele vende aquele esterco, certo? Ele vende por 200, 300, às vezes 400 reais a tonelada, e só que ele esquece que esse esterco, quando ele está saindo da propriedade, está saindo aí, estimativa de 140, 150 quilos, né, por ano de nitrogênio, fósforo e potássio para a propriedade. Estou falando de nitrogênio mesmo, não estou falando de... Se a gente transforma isso para fertilizante, isso vai dar um valor significativo em termos econômicos. Também, nesses perímetros irrigados, né, que vocês estão vendo aí, são vários, mas aqui você destacando os que estão em esses círculos vermelhos, são áreas afetadas por problemas de salinização, especialmente nos açudes, Mar do Rio São Francisco. Aqui, esse Itã, Sabugi, Rio Grande do Norte, se destaca com 62%, os valores ainda, embora o estudo em 2005, eles continuam firmes e talvez tenha aumentado, né?
Mas esse aqui é um outro problema, né, especialmente os perímetros ligados. E tudo isso, pessoal, então tem impacto forte sobre o solo. Esse aqui, o solo mais degradado, que tem um nível forte, que é o luvizolo. Esse aqui é o neossolo litólico, né? Também tem um nível acentuado de degradação. Esses são os planossolos aí do seridor, né? Também tem esse nível de degradação moderado. E esses jardisolos, né, e cambisolos, que tem um nível de degradação baixo. Então, isso vem impactando, né, na degradação da terra, né? Se eu degrado a terra, eu tenho menos alimento, então eu gero problemas aí em termos sociais e econômicos daquele espaço. Então, como revertir esse fenômeno, né? Desde uma perspectiva diferente dessa política de combate que expliquei para vocês, da exploração econômica, da divisão fragmentar, e o desprezo pela região e o aproveitamento político por essas elites, e mudar essa cabeça. Na verdade, esta perspectiva, essa política de combate à seca, nunca foi aceita pela população semiária. A população semiária nunca acreditou nisso, aí sempre se mobilizou, e em 2002, né, em 1999, quando aconteceu a Conferência das Nações Unidas para o Combate à Desertificação em Recife, a população organizada, através de vários movimentos, especialmente através da ASA, que significa Articulação do Semiárido Brasileiro, eles lançaram a Carta, né, de Convivência com a Semiaridez, onde tinha alguns elementos dizendo que o passado é para frente e o futuro está por trás. E eles partiram, a inovação desse conceito foi que, em lugar de você vir de um passado triste, como eu mostrei para você, eles criaram uma ideia como que semiárido eles queriam. Então, criaram um semiárido bonito. E nesse semiárido bonito, era basicamente o quê? Não, aqui temos biodiversidade, aqui temos recursos, aqui temos água, aqui temos alimento, aqui temos pessoas inteligentes, aqui temos potencialidade. Então, nós precisamos fazer é conservar o que temos e fazer um uso sustentável. Naquelas áreas impactadas, precisamos fazer recomposição ambiental da área. Segundo elemento que colocaram nesse conceito de convivência com a semiaridez, ele disse, não, como eu falei para vocês, existe alta concentração de terra. Então, precisamos fazer reforma agrária, a gente precisa fazer a quebra de monopólio de acesso à terra, porque precisamos fazer a quebra de monopólio de acesso à água e o meio de produção, porque, por exemplo, a água, nessa visão do passado, ele era concentrado em grandes fazendeiros. Fazia o Estado, os estados faziam o açude na propriedade dele, e as pessoas que trabalhavam lá com migalha tinham ainda que ir pedir água para essas pessoas, né? Então, eles fizeram essa ideia. E segundo, que eles pensaram que precisava ser uma agroecologia, uma agricultura em base agroecológica, como processo de transformação científica, né? Essa ideia da agroecologia, né, que eles incluíram, eles denominaram como uma forma diferente de olhar a natureza, e eles se valeram de algumas coisas, né? Basicamente, eles utilizaram na parte científica, que basicamente é utilizar a aplicação da ecologia, né, para o estudo, desenho de sistemas de manejo dos agroecossistemas, mas de uma forma projetada e planejada, promovendo interações biológicas e sinérgicas entre os componentes do sistema. Quais são os componentes? As plantas, as águas, a família, não é? Mas também olhando que não é possível viver nesse espaço usando venenos, desmatando, erosionando, etc., etc. Então, eles plantearam em 99, nessa convenção, lançaram essa carta, né, de política de convivência com a semiaridez, e para quebrar essa história, né, esse futuro triste. E eles propuseram que, nessa perspectiva, nessa escolha, quando olhamos para o passado, o futuro bonito é a dica que te convoca e se gera coisas positivas. A situação ruim fica para trás e o futuro bonito impregna esse passado. Então, na medida que esse futuro bonito depois vai passar para ser um passado bonito, e não um passado triste. Essa foi a estratégia, mas essa estratégia, ela não é possível fazer, só pensar no projeto, se você não tem um processo de conquista, de luta, de resistência. E esse povo fizeram mobilizações, né? Primeiro, em 93, ocuparam a Sudene, por exemplo,
depois desse ano, começaram a surgir essas cisternas que chamavam ASAS, Fórum Nordeste, o lançamento dessa declaração, como eu falei para vocês, na convenção, depois, já no finalzinho de Fernando Henrique Cardoso, começaram a aparecer as primeiras cisternas, e com a chegada de Lula à presidência, foi uma oportunidade para criar esse programa 1 milhão de cisternas, que depois ampliou para 1 milhão, para uma água e 2 terras, certo? E esse pessoal, então, começou eleição de Lula 2 turnos, eleição de Dilma durante 2 vezes, né? E esse processo aqui, ele foi quebrado, isso é importante destacar, foi quebrado em 2016, quando esse grupo social que quer olhar para o semiárido como um semiárido estigmatizado, que não produz nada, que não produz alimentos, que só vive população analfabeta, que fica destruindo a natureza, né? Esse pessoal, e no Brasil inteiro também, porque estou falando aqui do semiárido, eles tinham que quebrar esse processo. Então, em 2016, se aplicou esse impeachment, conhecido como impeachment, também conhecido como golpe, né? Tem esses conceitos que depois a história estamos vivenciando. Mas esse pessoal aqui, essa região semiárida, lutava por esses processos, tá? Então, veja só, eu tenho feito pesquisa nesse campo, né, junto com a ASA e outros parceiros institucionais, realizamos um estudo aqui em 2017, ele está publicado, viu, pessoal? Quem quiser procurar aí na revista Sustainability, esse estudo nós fizemos baseado a partir desse programa de 1 milhão de cisternas e avaliamos uma série de transformações que ocorreram, quais transformações tinham ocorrido nos agroecossistemas do semiárido e a nível de território, certo? Então, avaliamos, por exemplo, o capital fundiário, como estava, a infraestrutura hídrica, a diversidade vegetal animal, como estavam as famílias participando na gestão do bem comum, o acesso a políticas públicas, a interação em espaços políticos, né? Então, esse gráfico aqui que vocês estão vendo, essa teia aqui, só para ilustrar, quanto menor esse círculo, significa que pior é o indicador, tá? Esse que estou mencionando aqui. Quanto maior o círculo, tá? Significa que esse indicador melhorou, né? Que ele vai de 0 a 1. Próximo de 1 é melhor, menos de 1 é pior. Então, nós fizemos esse estudo aqui, só estou ilustrando, se alguém quiser conversar, a gente vai com detalhe, e comparamos esses indicadores de 1973, né, de 1973 a 2001, com indicadores de 2002 a 2016, tá? Ver como está nesses períodos. Se esse conceito, né, de convivência com o semiárido, como estratégia de enfrentar esses problemas de degradação da terra, mudança climática, conviver no semiárido, tinha melhorado ou não. Então, veja só, esse era aquele passado triste que eu falei para vocês, né? Veja que todos os indicadores estão, o círculo menorzinho. E esse era esse já presente e passado, né? Que morreu em 2016 para cá, é o presente e passado, houve uma melhoria significativa na maioria dos estados, né? Embora não seja uma melhoria grande, mas melhorou. Ou seja, para conviver e enfrentar a certificação semiárida, nós precisamos fazer isso aqui. Melhorar o capital fundiário da família, melhorar a infraestrutura, melhorar o sistema produtivo, melhorar a participação, ter acesso à educação, à habitação. Todas essas coisas são necessárias para poder viver bem no espaço. E aqui, esse gráfico aqui, são todos os territórios, nós fizemos pesquisa. Essas partes verdes foi onde foi mais intensa, essa parte roxa foi onde foi menos intensa, ocorreu quase nula transformação nesses indicadores. Esses foram indicadores, né? Estou falando aqui esses macroindicadores, e aqui as mudanças. Da mesma forma, por exemplo, se eu amplio como foi o capital fundiário, então melhorou o acesso à terra, como era o passado aqui, alguns indicadores do capital fundiário melhoraram mais que o outro, passado, não é? Mas sempre o passado foi menor, não é? Se vocês pegarem aqui infraestrutura hídrica, vê como melhorou muito. Aqui no passado, aqui no presente. Tudo isso aqui que está no entorno, pessoal, são diferentes modelos de estrutura hídrica que são inúmeras, certo? Que eu vou ilustrar mais na frente. Só estou ilustrando que
melhorando esse aspecto, é possível enfrentar a certificação, é possível melhorar o sistema produtivo. Isso como era o passado, certo? Como era o passado e como erro presente, como era já presente, passado, né? Recente. E aqui também melhorou o sistema de produção. Tudo isso, inclusive, nós relatamos, a participação também das pessoas está mais animada, está mais alegre, participar em muitas coisas, todo mundo participando em espaços políticos organizativos, não é? Havia uma dinâmica. Eu acho que ainda existe, mas há um impacto menor, atualmente, provavelmente, na região. Mas ainda existe, porque aí o teto dos gastos ha impactado fortemente aqui no uso de recursos do Estado para a sociedade como um todo. E, de fato, muitos desses trabalhos foram essas melhorias da estrutura hídrica, né? Na medida que eu aumento essa estrutura hídrica, eu melhoro rapidamente a questão de produção animal, a produção vegetal, e isso dinamiza muita coisa em termos econômicos aquelas famílias, né? Inclusive, vocês podem ver aqui esse número de indicadores que nós levantamos, rentabilidade bruta, venda, autoconsumo, intercâmbio, armazenamento. Aqui eu destacaria aqui, ó, famílias sem cisternas, né? Vocês podem ver aqui, família com cisterna. Eu destacaria aqui, por exemplo, essa renda agrícola monetária, observam aqui, ela teve um incremento, o fato de ter só a cisterna de 32%, né? Esse trabalho está aqui publicado, vocês podem baixar aí da internet. Então, essas estratégias, então, veja só, quais seriam as estratégias de enfrentamento da certificação a partir da convivência? São esse conjunto de forma, e pedagogicamente, eu agrupo em três, certo? A primeira que chamamos de mobilização social e formação para estocagem de riquezas com a finalidade de utilizá-las em período de estiagem. Muita dessa estratégia foi utilizada no semiárido. Então, aqui uma síntese. Quais seriam? Você já conhece muito bem a cisterna de placa, a cisterna calçadão, aqui os parâmetros de 100 mil litros para 5 famílias durante 8 meses, né? O programa PU+2, que é a produção, especialmente para produzir em torno do quintal da casa, fez uma diferença significativa, como vocês viram bem naquele estudo que eu mostrei. Depois tem aquelas convencionais que ajudavam, né? Por exemplo, a remoção do solo onde existe vazamento cristalino, uma estratégia antiga, né? Biocultural, que bastava uma prefeitura prestar um trator para fazer essas escavações, ou aproveitamento dessas pedras, para acumular essa água que cai da chuva, e depois utilizá-la para sua produção de alimento. As famosas construções de barragens subterrâneas, no leito do rio, onde se faz esse corte, e já quase a maioria das prefeituras semiáridas fazem, né? Fazem esse corte, colocam uma lona, não é? E a água se acumula nessa área onde é possível, então, estabelecer a área de cultivo. Isso aqui é uma das tecnologias, ela não é muito adaptada no semiárido, porque não se aplica em todo lugar, não é? Mas é uma tecnologia importante onde é que adotá-la. O tema da dessalinização da água, né? Através de usando energia solar, como esse sistema aqui, 4 litros por metro quadrado. Depois de desalinizar essa água, é necessário colocá-la em uma cisterna, né? E essa água, depois, utilizar a parte para o consumo e outra parte para utilizar para irrigação. Problema dessa tecnologia que ainda continua para ser resolvida, que é fazer com o sal que sobra, né? Desses processos, mas são alternativas, né? A captação in situ, né? Com essas valetas aqui, vê? Esse umbu, né? No período seco, com essa estrutura de valeta aqui que vocês estão vendo, ele sempre berna, né? No período seco, período forte, né? De estiagem longa. Então, e tudo isso, pessoal, precisa fazer o quê? Precisamos descentralizar, né? A infraestrutura hídrica, fazer microestrutura. Isso também vale, por exemplo, quando estão fazendo esse tema dos parques solares, né? Essa usina solar está concentrando energia. A energia é um potencial semiárido, mas está ficando concentrada como era a água no passado. Então, o semiárido precisa discutir esse tema. A energia tem que ser descentralizada. Não pode ficar em mão de 4 grupos utilizando uma energia gratuita do sol. Então, veja só, essa descentralização da água tem um monte de tecnologias que fizeram uma mudança significativa na paisagem da região, né?
Por outro lado, outra estratégia para combater é reduzir as perdas das riquezas do ecossistema e fazer uso eficaz delas. Aí vocês têm várias, desde aquelas associadas já de domínio, desde 1930, associadas à conservação de solo, como vocês podem ilustrar aí, não preciso explicar muita coisa, há aquelas utilizando espécies nativas, né, que tenham que tem, né, demandam pouca água e desenvolvem bem, que são capazes de reter até 100 toneladas por hectare área de solo. Isso significa muitos nutrientes, muito fertilizante retido. Essas famosas barragens meia-lua, ou barragem base zero, também são muito relevantes para evitar perda de água e nutrientes, inclusive essa barragem meia-lua, ou ar convertido, ou barragem base zero, se não tem, pode fazê-la com esse tipo de material, a água se acumula e essa água, com o tempo, você pode formar uns poços, esses poços tipo acima, né, porque ele se forma uma cama de areia e silt e a água se vai escondendo, né. Vejam aqui essa barragem, aqui é feito de enxurrada, e aqui é enxurrada com a tecnologia, né. Também fazer a cobertura de solo, aqui esse agricultor lá em Ceará, não é, com essa bagana carnaúba, mostrando, né, a importância de fazer essa cobertura do solo, veja só, ele cobriu, plantou milho e feijão, veja só onde tinha esse material coberto, como está mais úmido, e aqui ele mostrando onde o solo sem a prática da cobertura. Também é necessário fazer essa arborização das propriedades, não é? Essa arborização, como vocês viram, pode ser aplicada em áreas que já foram abertas, e nas áreas que ainda tem caatinga, fazer manejo. Aí tem várias formas, certo? Tem essa que ele chama cultivo em aleixo, que são fileiras de árvores. Você planta no meio, você pode plantar milho, corta essas plantas, esse material você pode utilizar como adubo ou utilizar como forragem. Guarda e utiliza no período seco. Então, várias técnicas. Temos essa aqui, essa pode fazer com milho, com palma, com outras plantas. Você vê ver um sistema como esse, você parte de um sistema só monocultivo, como o milho sem árvore, por exemplo, e você introduz a árvore na propriedade, você aumenta em 85% na produção de biomassa, porque aqui produz 7 toneladas, e aqui você passa a partir de 13 toneladas. Isso é muito importante porque, numa região onde tem uma vocação pecuária, ter forragem é muito importante. Né? Também, veja só, essa área aqui era uma área degradada, certo? Uma área degradada, muito degradada, ela não tinha essas plantas, não tinha nenhuma, eu mesmo plantei, depois eu acompanhei durante 3 anos, né? Essa área aqui hoje, ela está produzindo na época, eu tive que abandonar por causa de um problema de segurança, mas ela chegou a produzir 7 toneladas por hectare. E se você compara com uma área caatinga, sem manipulação nativa, ela vai produzir 4 toneladas, sendo que essas 4 toneladas, apenas 7% é forragem, ou seja, 280 quilos. Então, essa veio uma área que estava degradada, se transformou produtiva, basicamente com esses sistemas agroflorestais, e com uma precipitação média aqui de 290 a 300 milímetros, se produzindo 26 vezes mais que esta área de caatinga. Então, recuperando essa área degradada com esse sistema, eu ainda conservo a caatinga. Não é? Tem plantas fantásticas no semiárido, eu acho que vocês devem estar escutando a famosa pitaia, né? Essa pitaia aqui é um cactus, né? Que hoje o quilo dele está custando R$24, podem passar nesse supermercado, e é um fruto, um cactus, que ele tem mais ou menos 10 propriedades medicinais. Então, combinar, reconhecer essas potencialidades, as plantas da região, em esse sistema, né, de rearborização, é possível, então, reverter, combater essa degradação do solo, que é um problema sério. Na área de umas colinas, morros, você pode utilizar algumas práticas, como depois que você cultiva anuais com árvores, por exemplo, faz esse reflorestamento, depois tira o cultivo, deixa as árvores jovens crescer, depois corta as árvores, verde a madeira e continua um ciclo, né? É um ciclo, né? Ao longo do tempo. Então, você pode fazer a área em loteamento para fazer esse manejo, né? Aqui estou falando de uma área, um ciclo nesse ciclo todo aí, mais ou menos 20 anos, né? Você pode continuar lá manejando. Também nas áreas onde você tem mais capoeira, você pode, né,
que tem essa caatinga, você pode cortá-la, pode cultivar animais por um tempo, né? Deixa aí no segundo ciclo de pastagem, e depois você deixa a capoeira crescer até ele ter. Estamos falando aqui em ciclo 22 anos. Então, na verdade, tem várias técnicas que alguns lugares utilizam, outros não utilizam. Na verdade, um processo educativo que a gente precisa fazer. Na área que tem caatinga, é possível fazer o manejo. Aí tem várias práticas desenvolvidas pelo professor Araújo Filho, que já faleceu, que ele chama caatinga ralhada, caatinga rebaixada, caatinga rebaixada, ralhada e enriquecida. Na medida que faz esse manejo, vocês podem observar aqui, esses 400, 1.600, 2.400 e 4.800, está falando de quilograma por hectare de biomassa. Você vê, à medida que você parte para o manejo, né, e na prática, você aumenta a sua produtividade de biomassa. Essa prática aqui, isso na ressalva, essa prática, ela nem sempre é possível fazer em todo o espaço semiárido, então você tem que ter esse cuidado. Muitas vezes, alguma prática de rebaixamento ou relamento provoca um impacto tão forte no carbono que você pode terminar degradando. Então, aqui parece simples, mas não é bom, implementá-la se não tem uma discussão. O rebaixamento, pessoal, é basicamente cortar árvores que tenham potencial forrageiro, que 70% das plantas semiáridas têm potencial forrageiro, corta para que acesse os animais e elas rebrotam, não é? Elas têm essa capacidade de rebrotar. Esse ralhamento, basicamente, elimina árvores, né, que você não quer ter na propriedade, geralmente deixa 400 árvores por hectare, e ele amplia a entrada de sol e aí crescem herbáceas aqui. Já esse enriquecimento, você tem que aplicar, já precisa uma tecnologia mais avançada e pode utilizar em áreas mais abertas, mais degradadas, mas você precisa utilizar, por exemplo, a adubação sulfatada e entrar com umas gramíneas, né, já mais específicas, como andropógon, capim-búfalo, né, e outras plantas já precisam um manejo mais exigente. Mas o ponto é, eu faço o manejo, eu aumento a disponibilidade de forragem. Aumentando a disponibilidade de forragem, vocês podem ver na medida que eu tenho, eu diminuo, vou precisar de menos área por cabeça animal, seja de bovino, seja de caprino, ou seja de ovino. O que significa isso? Que o manejo da caatinga, podemos dizer que é possível, através do manejo da caatinga, eu diminuo a área necessária por cabeça animal e eu aumento, né, minha capacidade de suporte da minha propriedade, né? Então, posso ter mais animais por área. Também, na medida que eu faço esse manejo, eu aumento minha produção. Esses são quilos por hectare de carne, certo? Eu aumento. Isso também vale para todos os tipos de animais. A gente pode pensar em outros tipos, né? Outro tipo de criações. Mas o que a dica desse gráfico é que o manejo da caatinga aumenta a produção de peso vivo da caatinga manejada. Agora, como eu estou falando, precisamos ter cuidado, porque é possível que eu reduzca significativamente, até 60% do carbono, se eu não faço um manejo correto. Esse é um sistema, né, para mostrar aqui a mais visível. Esse aqui é uma agricultora camponesa em terra, aqui na Paraíba. Ela nunca tinha terra, mas depois teve acesso à terra, e ela sempre disse que ela tinha a hora que conseguiu o seu pedaço de terra, ele aplicou esse ralhamento, né? No período seco, cortou as árvores, né, que ela não queria. As árvores cortadas enleirou, né, não tirou, nem queimou, enleirou, como vocês estão vendo aqui, e nessas filas aqui, nesses leirões aqui, ela plantou feijão, né, e ela aqui mostrando sua lavoura de feijão dentro da caatinga. Então, são práticas que ajudam, não é, a combater esse processo de degradação, ou, no mínimo, mitigá-lo, não é? Também, olhar para a caatinga, não somente para madeira, né? A caatinga extrair outros artesanatos, a questão da apicultura, da mel, principalmente de fruta, né? Tem outros benefícios, precisamos ampliar a visão, né? Aqui, por exemplo, do umbu, né, que é a planta com maior destaque, mas temos o licuri. Acabo de mencionar para você o tema da pitaia, né, que precisa ganhar auge aqui no semiárido brasileiro, porque é um cultivo significativo, 2 litros de água por semana, não é? É uma produtividade aí que você pode tirar, o ciclo de vida dessa planta da pitaia é 30 anos, né? Você pode tirar anualmente aí
digamos, 60, 70 mil reais por hectare. Então, me parece que é significativo trabalhar esse cultivo local com sistemas agroflorestais. O licuri, não é? É outra planta de destaque no semiárido, então aumentar o valor agregado desses produtos locais. Nós temos essa faveleira, eu lembro essa faveleira para fazer esses róleos, né? A partir das sementes. Também, não vender os produtos in natura é outra estratégia boa para evitar esse processo de conservação, agregar valor agregado à produção, né? E, como terceira estratégia, pessoal, temos que as famílias precisam estar articuladas, precisam ter um processo de articulação, precisam estar organizadas, precisam ter momentos sinérgicos de comunicação entre os diversos sujeitos que atuam no território, porque essas articulações diversas funcionam como mediadores da fertilidade das inovações, aqui está agroecológica, mas vamos colocar de combate à degradação, fortalecem a autonomia e a autoestima das famílias através de processos abertos de aprendizagem, releitura, questionamento de seu espaço, de sua forma, e a partir desse processo eles propõem soluções, né, de concertação e formulam também, subsidiam a parte da pesquisa, que não fique uma pesquisa aérea, certo? Que eu faço um projeto basicamente em uma sala e pronto, para conseguir o projeto CNPq, eu publicar no paper, mas sim, às vezes, resolver problema objetivo das comunidades, das famílias, da sociedade, do povo brasileiro, do povo semiárido. É importante essa democratização do acesso ao mercado, porque na medida que o mercado fica concentrado, Carrefour, Atacadão, né, isso também complica, né, a comercialização dos alimentos e marginaliza, né, quem produz alimento, que são os camponeses, né, 70% do alimento que o brasileiro consome vem do camponês, não vem do agronegócio. Então, é importante essas feiras agroecológicas, esses processos de apoio, né, a redes de fortalecimento de mercados locais, enfim, tem uma série de programas, né, no passado que a gente precisa resgatar. Esse momento sinérgico também, troca de conhecimento camponês, troca de conhecimento técnico camponês, né, visitas em loco das propriedades e sistematizar essas experiências em registro, boletim, não somente em artigos e livros, mas sim em coisas mais popularizadas, né, para que facilite a comunicação entre as pessoas, e a organização de eventos que envolva tanto os acadêmicos, profissionais, quanto aqueles pesquisadores populares, ou seja, os próprios cidadãos, né, aqueles que são os pesquisadores de sua própria realidade, né, fazer esse encontro e esse diálogo entre o conhecimento popular e o conhecimento acadêmico para sempre caminhar nas soluções de um mundo que tem 3 problemas graves hoje, que é o tema ambiental, um problema sério econômico e um problema de saúde pública hoje. No Brasil, estamos observando como está o tema da pandemia. Então, todos esses processos despertam a força coletiva nos participantes, o poder de impulsar ou de mandar ações bem-sucedidas para a formulação de políticas públicas contextualizadas para a região semiárida. Então, são esses processos que podem contribuir ou que contribuem para a mitigação desses problemas da degradação e as mudanças climáticas. E outra coisa importante é vocês observarem a natureza. A natureza, ela dá dicas. Essa aqui é uma planta de pereiro, vocês podem ver ela aqui, formando essa saia ou gota de aguachatá em seus primeiros meses, né? Ela faz essa estratégia para reter solo e água em torno dela. Quando ela cresce, né? Quando ela cresce, depois de ter acumulado muito solo e água, ela cresce verticalmente, né? E uma vez que ela cresce verticalmente, ela vai formando ilhas. Vocês podem ver aqui ilhas de fertilidade ou ilhas de recuperação, tá? Nesse sistema. Então, observar as plantas, observar a natureza é importante. Vejam esse outro fenômeno aqui. Essa planta aqui, vocês estão vendo essas plantas, né? Essas plantas aqui, como elas estão abrasando esse solo. A gente pode dizer plantas teimosas do semiárido brasileiro, né? Abraçando o solo com suas raízes para arrastar o céu, pela ação e pelo vento, numa terra agredida pela ação descabida de um povo em evolução. Resistem dando lição de vida para uma sociedade evoluída, vítima de sua própria civilização. Então, prestem atenção
observar as plantas. Aqui está dando uma dica como deve ser fazer conservação do solo, revegetando as áreas ou com práticas mecânico-físicas. E, para finalizar, que eu chamo, que espero que não seja um fechar, mas seja um fechar abrindo, acredito que precisamos pensar no futuro. Tem muitos estudantes aí de graduação, tem outros que estão fazendo mestrado, outros que estão fazendo doutorado, então futuro no futureo, né? Lembram o seminário triste, como era, aí depois o seminário passou para esse seminário bonito, esse seminário bonito já passou para passado, hoje também é uma lembrança, mas uma lembrança bonita, e essa lembrança bonita, ela tem que continuar lutando, porque esse passado até estava olhando, certo? Então, essa lembrança bonita precisa lutar por uma cultura intencional, que ajuda muito, tudo isso aqui ajuda a combater a degradação e mudança climática, ó. Cultura intencional, democratização do acesso à terra e biodiversidade continua válido, a agroecologia continua válido, a educação contextualizada continua válido, a juventude precisa estar na agenda, precisa ser incluído nas agendas políticas e econômicas da sociedade, precisa ter uma sociedade, uma assessoria técnica rural baseada em conceitos de estratégia de convivência, a convergência de saberes que eu falei para você, precisamos ter acesso a crédito, precisamos ter acesso à educação, precisamos ter habitação, precisamos, né, que lutar por isso, e eu diria que, como estão lendo aí, que somos capazes de influenciar nossos acontecimentos da vida, e o futuro pode ser conhecido à medida que construamos a imagem dele, e o processo para produzir esse futuro bonito. Então, queremos esse futuro? O que queremos? Vamos ficar adormecidos ou como? Mas isso que pode fazer, então, essas mudanças. Eu finalizo, né, com esse slide e me coloco à disposição para perguntas ou dúvidas que vocês tenham após esta longa fala que acabo de fazer. Parabéns, Aldri. Excelente apresentação, né? Esclareceu muitas coisas que eu tinha dúvidas, e sem dúvidas o pessoal aí também tinha, a respeito da desertificação. Eu acho que a desertificação é muito vendida para a gente como fruto de processos principalmente naturais, né, e, em segunda instância, processos antrópicos. Pela sua apresentação, parece que os processos antrópicos são muito mais importantes para o acontecimento dessa desertificação. Então, precisa de uma visão política diferenciada e educacional para mostrar o que é, de fato, essa desertificação. É por aí mesmo, professor, você está corretíssimo. Na verdade, a certificação, eu falei, é um processo antrópico, e realmente ele está associado a nosso próprio modelo de desenvolvimento que adotamos, né? Sempre vamos gerar impacto, né? Não tem para onde correr, né? Porque somos seres humanos, estamos consumindo, o planeta é redondo, mas eu acho que temos que pensar nisso aí. E olhar para o semiárido, que o semiárido, ele tem suas limitações naturais, mas não é esse lugar que tem que botar para baixo, né? O semiárido tem coisa bonita, tem cultura, tem biodiversidade, tem solos bons, enfim, tem tudo, tem muita coisa boa. Bom, deixa eu abrir um pouquinho aqui para o pessoal. Então, tem algumas perguntas, eu vou mencionar aqui algumas delas para o senhor. O Kaique, aqui de Mossoró, pergunta: mas esse manejo que você menciona como recuperação do solo, ele é sustentável? Dá para fazer isso a longo prazo? Bom, todo o manejo, né? Todo o manejo, desde que tem essas bases, esses princípios agroecológicos, eu me atreveria a dizer que é possível, sim, utilizá-lo a longo prazo, certo? Porque estamos falando de processos que devem evitar perda de recursos do sistema, um processo que deve utilizar o mais eficiente possível aquilo que circula internamente do sistema, deve agregar valor àquilo que está saindo em forma de milho, de feijão, ou de umbu, ou de carne, não é? E sempre estar atento, né, para repor o que está saindo, né? Porque a proposta aqui é não se transformar em um sistema drenador, né, um sistema que drene. Só para ilustrar para ele que todo o agroecossistema, né, camponês, todo o sistema de produção de alimento, ele basicamente parte do solo, né, que media esse processo. O solo chega, entra aquela água
através de uma capacidade que a Terra tem, que se chama capacidade de troca catiônica. Ela permite que os nutrientes que estão na argila, no areia silt, entrem, como que entrassem na solução, na água enriquecida, e as raízes que estão lá consigam aproveitar aquele nutriente que estava adormecido. E com a energia solar, é possível, então, transformar isso em glicose, ou, basicamente, carbono. 50% de toda a biomassa é carbono. Uma vez que eu tenho biomassa, essa biomassa é a vegetal e os grãos, né? Esse grão, claro que vieram do solo. Então, eu tenho que, no momento que eu retire aquilo, eu tenho que repor aquilo. Mas depois que eu tenho aquela biomassa, eu já tenho uma mobilização econômica, certo? Que me vai permitir comprar aquilo que eu não tenho na minha propriedade, porque a biomassa vegetal e os grãos, né? Isso se chama valor de troca e uso. Uma vez tendo a biomassa, eu posso transformar essa biomassa em biomassa animal, ou seja, em bode, em boi, em caprino, em porco, porque pode pegar aquela parte de forragem e dar para o animal. Aquele animal vai depositar aquele estérculo no sistema, parte do estérculo, que vai retornar parte daqueles nutrientes que ele consumiu. Então, esse tipo de manejo, né, ele vai determinar uma economia daquela família, na medida que ele tem uma economia mais regular e menos dependente do mercado externo, mobilizou menos dos recursos externos, ele vai permitir melhorar sua infraestrutura ecológica, ou seja, pode fazer uma cisterna, pode comprar um sistema de irrigação, fazer cercas elétricas, isolar áreas que precisam ser reflorestadas, e se não isola, ele não consegue, tipo assim, assegurar que aquelas plantas sobrevivam, porque vão entrar os animais. Então, é mais ou menos isso, isso que eu acredito. Eu acredito que se essas práticas de manejo de uso sustentável da terra, eles podem se assegurar por longo prazo, como já os nossos ancestrais, as populações indígenas, e tudo isso já fizeram durante longos períodos. Né? Legal, faz sentido realmente que seja. O Marcos, da Federal do Ceará, está perguntando aqui, o sobrepastejo contribui significativamente para a desertificação do solo? Se veja só, o sobrepastejo, de fato, ele é um indicador que causa impacto nos processos, digamos, contribui no processo de certificação, porque, por exemplo, primeiro, que você pastejo, se você corta todas as árvores da caatinga, você já gera um impacto violento, tá? Já tirando a caatinga, e você já tirou a caatinga e botou os pastos, tá? Gera um impacto violento, porque mudou a estrutura daquela vegetação, então vai gerar uma degradação. Mas não é isso, não. Na hora, por exemplo, especialmente caprinos, ovinos, eles formam, que acontece? Eles rapam o solo, eles comem as sementes, o banco de sementes, aquelas sementes que ficam adormecidas no solo durante aquele período seco, né? Que elas são depositadas, terminou o período de chuva, elas ficam no solo. Esses os animais, uma carga animal intensa, grande, digamos, uma carga animal significativa, ela vai gerar impacto sobre esse banco de semente. Gerando impacto sobre o banco de semente, porque ele foi uma verdadeira operação raspagem, dificilmente, aquelas sementes que estavam lá e que podiam formar-se em árvore após entrar no período de chuva, eles vão a continuar a se estabelecer, né? Então, esse é um impacto forte da sobrecarga animal, que é sobre a semente. Segundo, é que eles provocam compactação, né? Mas você fazendo um manejo, né, da área com uma carga animal adequada, respeitando que já estão essas normas, certo? Né? 1 hectare de caatinga, no máximo, em um animal, né? Ou 5 ou 6 bodes. Se você coloca acima dessa que é tecnicamente estipulado pela ciência, certamente vai provocar esse impacto. É o que acontece muitas vezes, que acontecia no semiárido. Grande parte dessa área é basicamente pelo manejo, pela forma de olhar para a caatinga, já capta não dá nem sombra, não dá nem para encostar. Então tem que cortar, ou queima para o animal. E não olha que o cacto tem um potencial frutífero. Uma planta de cacto roy custa, toda ornamental, R$60, né? Já falei, a pitaia, que é um cacto, R$24. Então, é a forma de olhar para a natureza. E há muita sabedoria no semiárido. Eu conheci um senhor, vou contar uma história para vocês, lá em Irauçu. Irauçu é um núcleo de certificação.
em teoria, é um núcleo assim, que está bem degradado, mas não é generalizado também, né? Quando eu cheguei na propriedade dele, o senhor Tinelli, disse, olha, eu vi que ele tinha queijo, tinha leite, está produzindo, e eu tinha uma terra degradada, produzindo leite e queijo. Então, aí eu passei uma semana com ele, para poder entender como que ele fazia, como ele produzia, que minha concepção de externo, como pesquisador aqui na área degradada, que ele não produzia nada, que está morrendo. E ele me disse, ele foi, né, ganhando confiança com ele, conversando, ele foi explicando, me explicou todo o sistema management. Ele me disse, olha, meu filho, eu tenho essa área aqui, minha área toda está loteada, e eu faço a rotação dos animais na área, e eu tenho uma planta que eu não deixo ele comer no meu banco de sementes, era uma, como queria ser, um arache pintoi, certo? É um arache, certo? Erva de ovelha. Tá? O nome da planta chama erva de ovelha, depois fico vendo que chamava erva de vaca, ele chama erva de ovelha. Essa planta aqui, meu filho, ela dá muita leite, certo? Tem muita proteína. E o que eu faço? Quando cai na primeira chuva, eu deixo a planta crescer, eu não boto os animais, deixo eles, quando explodem a semente, e vejo que elas se escondem no solo, estou falando na palavra dele, aí na hora que elas se escondem no solo e tem a biomassa, eu boto o animal para comer aquela biomassa, mas não deixo lá permanentemente. Aí eu boto para outro pedaço. E assim vou circulando na área. E dessa forma eu não tenho impacto sobre um banco de semente. Mas como que você sabe que tem semente embaixo do solo? Eu crio galinha guiné. Toda vez que eu bato a galinha guiné, eu vejo quanto bucho. Tem muita semente, que meu banco de semente está bom. E outra coisa, eu pego um punhado de terra também e conto quanto semente tem na mão. Se eu tenho 100 sementes naquele punhado, meu banco de semente está bom. Então, veja só, esse tipo de experiência, conhecimento que está cheio semiárido, desse conhecimento aí, é assim que funciona. Então, às vezes, é melhor olhar e tentar aprender e aprimorar uma pesquisa a partir desse conhecimento, que gera mais impacto, não é, do que estar, às vezes, né, criando outras coisas. Mas, claro que todo conhecimento é importante, vai depender de como seja construído. Muito interessante. Essa da galinha foi bem legal. A Carolina Peixoto pergunta, diante da sua crítica, aquela crítica do início que você fez aos indicadores sociais, você recomenda utilizá-los junto com os indicadores físicos ou apenas esses últimos? Então, eu recomendo que, se quer caracterizar uma área certificada, utilize primeiro os indicadores físico-químicos. Per si da certificação, foque na terra. Tá? Isso depois, segundo, correlacione com vegetação. Né? Porque, você sabe, como eu falei, o carbono é o principal. Então, na medida que eu tenho uma vegetação, teoricamente, eu vou ter um maior nível de carbono nas áreas. Né? Então, maior carbono significa o quê? Maior ciclagem biogeoquímica de nutrientes no sistema. Maior ciclagem de fósforo, potássio, de cálcio, né? Maior CTZ, maior capacidade de retenção de água. Então, o carbono se relaciona com muitas propriedades. Mas esse carbono vem de onde? É claro que através da deposição da vegetação, certo? Através da raiz, que está escondida no solo, através da serrapilheira, ou através da morte natural do galho que vai ficando naquela propriedade. Então, entrar no solo e combinar com vegetação, certo? Essas duas coisas. Depois, se a pessoa quiser fazer alguma relação com algum indicador econômico social naquela área, faça uma análise estadística ou relação, qualquer coisa, mas faça, né? Se quiser, tá? Mas veja só, eu sempre digo, indicadores físicos ou seja, de solo e vegetação. Esses indicadores econômicos e sociais não é bom misturar. Né? Só se a pessoa quiser fazer, não é? Se quiser fazer. Né? Será que tem relação com o carbono, a economia de uma família? Talvez não encontre. Né? Por isso que os problemas, os modelos que têm sido feitos até hoje, eles não têm qualificado corretamente a certificação, porque han entrado, você vai encontrar biólogo, vai encontrar sociólogo, vai encontrar formado em direito, pessoa formada em outras linhas, trabalhando com o tema, para qualificar um fenômeno meramente físico. Então, assim, não é possível, mas vai ter dificuldade de entender alguma coisa. Ou seja, um agrônomo quer entender de direito,
vai ter dificuldade. É possível interagir entre a disciplina? Mas vamos primeiro partir do solo, entender o solo, a dinâmica, como funciona a química, a física, a biologia desses processos. Eu recomendo partir da questão biofísica e vegetação para depois, se ela quiser fazer uma relação, pode até fazer. Mas eu não acredito que esteja associado a isso, não. Aquela pobreza material, que tem a pobreza material e a pobreza espiritual, ou aquela economia associada àquele fenômeno meramente físico. Por isso que é melhor focar em coisa objetiva da coisa, para não estar misturando o assunto. Novamente a Carolina pergunta, academia/política brasileira ainda tem muito que percorrer com relação à desertificação, ou a gente já está indo no caminho certo? Não, Brasília até estava bem, Brasil, no passado recente. Atualmente, eu acredito que há pelo menos assim, eu falando com um acadêmico, um pesquisador, com um professor, eu vejo que há um sinônimo de negacionismo dos problemas ambientais no Brasil hoje. Né? Há um negacionismo dos problemas ambientais de fato. Então, não há, nesse momento, especialmente pelos personagens que nos representam no Congresso, ou na Câmara de Deputados, ou no Senado, né, que não há interesse em termos de um comprometimento com os problemas da degradação ambiental. Ou seja, eu quero desmatar porque quero carbono, não me importa o resto, porque eu quero viver melhor. Aí entra um conceito mais de viver melhor, viver bem. Viver melhor, essa turma lá, principalmente o pessoal dos ruralistas, né, que são fortes no Senado, eles querem viver melhor o Brasil só para eles. Eles sabendo que, vivendo melhor, eles vão a ter muito, com certeza vão a ter muito, mas para eles viver melhor, muito vão a ter menos. Né? Se eles pensam viver bem, você precisa estar em equilíbrio comigo, com a natureza e com o próximo. Então, são filosofias de ver a realidade. Então, hoje, eu vejo que essa é uma filosofia discrepante. E a ciência está indicando nos caminhos. Veja o que aconteceu com o diretor do INPE, que foi demitido, porque disse que o desmatamento tinha aumentado na Amazônia. Então, hoje há uma discrepância mesmo, nacionalmente, em termos do tema ambiental. Realmente está fragilizado. A Comissão Nacional de Combate à Desertificação não está funcionando. Você sabe que aqui no Brasil, todos os países, 195 países que assinam a convenção, essa convenção, ela determina que cada país, parte, signatário, ela tem um plano nacional de combate à desertificação. Esse plano, ele manda estruturar uma Comissão Nacional de Combate à Desertificação formada por vários ministérios, sociedade civil, e cada estado tem um representante. Isso não está funcionando. E cada estado tem um plano estadual de combate à desertificação. Também isso só fica nos planos. Então, realmente há uma desarticulação nesse campo. E nesse momento, nessa tendência o que está gerando muito impacto no semiárido hoje são as eólicas e os parques, as usinas solares, né? Porque eles estão rapando. Porque as usinas solares, se eles utilizaram, por exemplo, as áreas que já estão desertificadas, era bom. Mas eles estão utilizando onde há caatinga ainda. Eles chegam lá, cortam aquela vegetação, rapam o solo, botam aqueles parques solares e concentram um potencial que é do semiárido em poucas pessoas. Depois, você entende? Então, assim, essa é a minha perspectiva pessoal, viu, pessoal? Bom, o Ciro Igor pergunta, na sua visão, como fazer para aproximar mais o meio acadêmico e instituições de pesquisa aos agricultores do semiárido? Os resultados existem, mas não chegam na ponta, ou seja, não chegam no agricultor familiar. Pessoal, aí tem pode ter vários caminhos a resposta, né? Acho que um primeiro caminho é o compromisso pessoal, né? O comprometimento eu, como indivíduo, como pesquisador, se eu quero fazer uma ciência útil, como hoje chamamos ciência cidadã, né? Se chama movimento ciência cidadã. Que não se pode obrigar a todo mundo, não é? E todo mundo tem direito de fazer uma ciência
aéreas, poderia ser, que pode ser último no futuro, mas, em geral, uma ciência que é só para publicar artigos, para alimentar o currículo Lattes, ou realmente se comprometer a fazer uma ciência cidadã, que junto com as famílias consiga resolver os problemas objetivos da realidade. Então, assim, esse é o primeiro ponto, tá? Como esse comprometimento individual. Segundo, deveria, me parece a mim, assim, eu acho que talvez mudar o sistema de avaliação, né, que existe no Brasil. Você encontra pesquisadores, professores com 200 artigos, 300 artigos, e assim, você pega aquele artigo, não dá para fazer um suco, né? A Einstein publicou, acho que, se não me equivoco, 2 ou 3 artigos, né? Mas foram artigos assim que mudaram a realidade, tá certo? Então, assim, você fazer uma discussão nacional, um debate nacional, os alunos têm que fazer umas mobilizações para pensar em ciência mais útil. Muitas vezes a pessoa fica pensando em que ciência, que fazer mais, assim, do outro mundo, alta tecnologia e tal, às vezes com algum problema simples, alguma tecnologia assim consegue resolver algo. Então é isso, precisa ser um debate e, primeiro, me parece a mim que é o compromisso. Tem pessoas que não gostam também, né? Não se sentem confortável, não conseguem falar com as pessoas, enfim, acho que o principal é a mudança individual, e a partir daí fazer um movimento. Uhum. O Ícaro pergunta, levando em consideração o negacionismo que o senhor citou, na sua opinião, o governo hoje leva essa displicência para com a região semiárida de forma proposital e estratégica? É proposital isso que o governo faz? O que você acha? Olha, eu não sei, é porque o negacionismo que a gente está vendo nacionalmente, dos líderes nossos lá, né, tá focado no tema do Covid, né? Hoje está muito claro que houve negação contra a vacina, recomendando ivermectina, embora médicos dizem que funciona, mas há essas coisas aí. Aqui no Nordeste, eu não sei, é proposital, porque o lugar, não sei se é proposital, mas não sei se decidir corretamente se é proposital, mas tem uma intenção talvez por trás disso aí, tá? Porque aqui no Nordeste foi onde se implementou um programa realmente transformador, que é esse programa de convivência com o semiárido, né? que revolucionou muito. Você vê, o semiárido não tinha, hoje tem aproximadamente 210 centros educativos, entre IFES e universidades, né? Isso antes não tinha, era zero, né? Então, na medida que eu diminuo essas coisas, né, e quero que imponha o personagem em reitoria, impõe o personagem em diretoria do instituto, enfim, é claro que isso vai fragilizando, e as pessoas vão ficando fragilizadas e cada vez mais dependentes, entendeu? Então, talvez, chegando dinheiro para soluções emergenciais, né, no sentido de sempre estar tirando aquela dependência, e não programas estruturais que realmente modifiquem a realidade. E aqui o Nordeste é um ponto ainda continua sendo um ponto forte de resistência para o Brasil. Então, é isso, né? Acho que Bom, a Carolina agradece, aqui, muito obrigado, poderia passar a noite ouvindo professores, várias pessoas deram os parabéns, professor, pela apresentação. O assunto é interessante e dá muita margem para conversar, mas a gente está chegando já a 2 horas de palestra e já estamos precisando concluir. Então, professor, o senhor quer colocar as suas últimas palavras? Basicamente, eu acho que já falei muito, já respondi muito, é agradecer a todos que me escutaram e dizer que eu estou à disposição para qualquer dúvida. Eu fico aqui no INSA, e assim, estou à disposição, né, e peço desculpa, né, nem sempre precisam concordar com minha opinião, tá? Essa foi uma opinião minha, mas vocês podem me questionar, viu? Podem questionar, perguntar, que o mais importante como seres humanos é o debate de ideias, porque a gente não pode entrar em
brigar, discutir, briga sem argumento. Acho que não é, mas se pensarmos em briga, procurando em discussão, o consenso é a melhor estratégia que podemos fazer. Me coloco à disposição e agradeço pelo convite. Beleza, professor. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado a todo mundo presente. Obrigado meus alunos do PET. Eles estão avisando aí, os certificados sairão ao final do nosso ciclo de palestras, após o dia 30, tá? Então, só lembrando, próxima terça-feira, a gente vai ter uma nova palestra, que eu não lembro agora de cabeça o nome. Pessoal, qual é o tema da próxima palestra? Assim, depois essas palestras serão disponibilizadas no nosso canal do YouTube, tá? Vocês vão receber por e-mail o canal e o site. Para quem perguntou sobre as presenças, a gente já está contabilizando, tem pessoas